programa Corpo e Mente está de volta hoje falando sobre qualidade de vida no trabalho. No bloco anterior, o Maurício Cole, consultor empresarial, nos deu boas dicas de como valorizar os funcionários e a importância disso para a empresa. Nesse bloco eu tenho a presença do Rogério Tomás Correia, ele que é empresário e idealizador da maior camiseta do mundo, reconhecida nesse mês pelo Guinness Book. Seja muito bem-vindo, Rogério. Boa noite, Franciele, boa noite a todos os ouvintes, a todos os teleouvintes aí que estão nos acompanhando e obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui também contribuindo com o programa Corpo e Mente. A gente que agradece, Rogério, seja muito bem-vindo. Então, o Rogério envolveu nesse mega projeto mais de 80 pessoas, ou seja, foi um trabalho de liderança realmente. Como que você vê a questão da qualidade de vida no trabalho? Você trabalha isso com seus funcionários, você faz iniciativas em prol dos seus funcionários para que realmente eles se sintam engajados nas causas? Então, nós temos diversas iniciativas na empresa, e o mais importante de tudo, ele começa na seleção do colaborador, Lá no início, quando você vai selecionar, entrevistar, você já começa por ali a ver o perfil da sua empresa, a sua política interna, se isso já está alinhada com a política daquele colaborador. Então, tudo inicia lá no dia da contratação. E você faz algumas iniciativas para tornar ele importante dentro da empresa, para ele se tornar motivado, comprometido, porque a questão ali da maior camiseta do mundo que eu estou citando é porque realmente deu para ver que os colaboradores estavam realmente engajados na causa, eles queriam ver aquilo de fato acontecer. Como que você conseguiu, como profissional, como diretor da empresa Equilíbrios, fazer esse trabalho com os teus funcionários? Quando se trata de máquinas, nós não temos coração e não tem sentimentos, E quando se trata de pessoas, as pessoas têm sentimento e têm coração. Então, por isso é muito importante não feri-las, Então, é importante não feri-las. De que forma, Então, você tem que tratá-las com respeito, com um senso de justiça. E você citou ali 80 pessoas que nós tínhamos envolvido nesse projeto, nós tínhamos muito mais que são pessoas indiretamente ligadas, São os projetistas, são os engenheiros, pessoal de estrutura metálica, pessoal de guindaste, tudo isso a gente fez uma reunião e planejamento tudo antes, Não eram pessoas que estavam diretamente ligadas à maior camiseta do mundo, ligadas ali com a mão na camiseta mesmo, mas estavam por fora também fazendo toda a preparação, de toda a estrutura. E isso chegou a envolver aí umas 150 pessoas que estavam envolvidas nesse projeto de uma forma ou de outra. Há 4 anos você pensou em fazer a maior camiseta do mundo. Há 1 ano você começou a planejar e há 3 meses você começou realmente a prática, a confeccionar. Então, como é que você conseguiu gerenciar, até porque eu tenho certeza que a empresa continuou trabalhando com outros projetos. Como é que você conseguiu gerenciar essa questão? Então, a gente começou com o planejamento já há 1 ano atrás, Eu comecei a falar para algumas pessoas, porque uma das estratégias foi o segredo, guardar o segredo, até porque uma das ideias lá era fazer uma camiseta gigante, não uma camiseta para entrar no livro dos recordes, e depois como essa camiseta idealizada gigante, ela estava muito próxima da camiseta maior do mundo, que era dos Estados Unidos, depois veio a da China, enfim. Então, nós começamos a planejar isso inicialmente, muito mais cedo, porque você não pode deixar as coisas para cima da hora, porque nós tínhamos também o vértice da empresa, que nós temos os clientes, temos os fornecedores e também tem todo o time que você tem que dar atenção. A empresa tem que continuar enquanto a maior camiseta do mundo está sendo confeccionada. E enquanto empresa, agora falando da Equilíbrios, a tua empresa que completa 20 anos, nesse ano, como que você gerencia seus funcionários, assim? São feitas reuniões regularmente? Você faz algum tipo de valorização ao funcionário, que eu estava comentando com o Maurício, a importância da qualidade de vida? Isso diz respeito à valorização do funcionário. Você faz algum tipo desse mecanismo na tua empresa? Sim, nós temos diversos, como eu falei. Ele inicia já na contratação. Nós temos já na contratação, esse funcionário preenche um questionário onde lá uma das perguntas é qual o seu sonho, e aí a gente começa a entrar na vida desse funcionário e saber qual é o seu sonho, Onde que ele está situado na pirâmide de Maslow,
né? Quais são as necessidades dele, o que é que ele quer, o que é que ele almeja. E por ali você já começa a fazer um raio-x e ver quais são as necessidades, do que ele anda atrás. Depois disso, fazer uma boa integração, né? Para que ele se sinta bem, se sinta em casa. Uma parte da vida dele na empresa, a maior parte ele passa na empresa. Então é importante que ele se sinta em casa, um bom ambiente de trabalho deve ser proporcionado. Depois daí ele tem pequenos grupos dentro da empresa que estão liderados por anjos, né? Esses anjos eles buscam só a desenvolver e acompanhar como está sendo a integração desse funcionário na empresa. Então, no dia a dia ele vai acompanhando, tem reuniões semanais ou reuniões quinzenais para ver quais são as dificuldades que ele está encontrando. Como se fosse o líder de pequenos grupos dentro da empresa. Mas a função não é liderar as funções, e sim ver observar o desenvolvimento dele, como que está a adaptação dele na empresa ou na função, se for uma função nova ou coisa desse tipo. Quando faz um ano, nós temos uma outra reintegração. E nós fizemos uma reintegração com todos aqueles que estão um ano de casa. A gente faz um dia, né, onde a gente faz diversas reuniões, com palestras e tudo mais, ouvindo eles também, né, e a gente faz essa reintegração após um ano de casa. Agora tu falou ali na pirâmide de Maslow, e agora eu vou conversar com o Maurício. Maurício, a influência dessa pirâmide de Maslow. Vamos dar uma conferida agora de que pirâmide que eles estão falando, a hierarquia das necessidades. Vamos dar uma olhada. Ali está, ó, a pirâmide de Maslow. Explica pra gente o que isso influencia, qual a relação dessa pirâmide no dia a dia do empregado. Franciele, assim, a gente tem as necessidades básicas, que ali as fisiológicas, alguns textos falam, né, apresentam alguns desenhos, que são necessidades do ser humano, que ele tem que ter as suas necessidades supridas. Princípio básico, né? Questão de segurança, todo mundo... Eu não digo que até o terceiro ali, são necessidades que todo ser humano, ele precisa ter como estrutura. Depois vem muito a questão da sua influência, o que ele pensa da vida, o seu sonho, qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores que permeiam ele para os negócios, para a vida, para a carreira. Então, assim, começando na sua autoestima, porque o que acontece? A gente tem falado em questão de incentivos ao funcionário, planos de incentivos dentro da empresa, mas cada funcionário, cada colaborador, cada pessoa pensa de um jeito. O que é bom para mim pode ser não sendo viável para o outro, e como vice-versa é uma realidade. Então, o que acontece hoje? O ser humano é uma peça fundamental no organismo empresarial, é a principal ativo, que a gente chama o ativo intangível dentro de uma organização, que você não consegue, às vezes, mensurar o valor que tem. Porque um funcionário em potencial, ele desenvolve muito mais do que simplesmente o que pede. Então, quer dizer, eu tenho ali uma meta, ele no seu potencial, no seu desenvolvimento, no qual ele crê, no qual que ele se lança, ele pode produzir muito mais. Como também ele pode produzir muito menos. Então isso vai variar muito, e as necessidades de Maslow ali é um estudo, né, que foi feito há muito tempo. Isso realmente entende um pouco da questão ali da autoestima, da autorrealização do funcionário, né? Porque alguns assim que dizem assim, para mim entendo a questão de as necessidades sociais supridas, está bom para mim. Tendo a minha família somente sendo suprida, está bom. Mas alguns vão dizer além, não, eu preciso almejar coisas novas, os meus projetos não podem se parar. Então é importante que a empresa também foque nessas questões que o profissional ele almeja, os sonhos, é importante. Inclusive tem empresas que dão um tempo para os funcionários ou saírem para relaxar se for o caso, ou então um tempo para eles planejar uns negócios próprios, nem que sejam pequenos, mas que possam também viabilizar esse espaço para o profissional também poder crescer profissionalmente e pessoalmente também, que tem esse convívio bom, né? O que eu chamo a atenção, e algumas empresas mundiais que têm escritórios aqui, que têm unidades no Brasil, como o Facebook, o Google, a IBM, outras grandes empresas,
e são capas de algumas revistas, de alguns estudos, de alguns cases, tanto na universidade, como em jornais, como em reportagens, a atenção que eles fazem na questão de dizer assim, ó, para-se tudo, vamos lá jogar agora, vamos ter um momento de relaxamento. Mas por que isso, né? Alguns me perguntam, até alguns alunos ou empresários, será que isso não traga prejuízo para a minha empresa? Pelo contrário, já se foi provado isso através da questão de entrega de resultado, que o funcionário, quando ele tem assim, os incentivos, quando ele é impulsionado, quando ele se vê enganjado dentro da organização, ele produz muito mais. Um reflexo disso são nos momentos de crise. Aquelas empresas que conseguem se firmar mesmo em um momento de crise e aquelas que não. Agora um case de sucesso também é no caso do Rogério, a empresa dele já passou por 2 incêndios, né, Rogério? Como é que você conseguiu incêndio de destruir tudo realmente? Em 2004 foi um catastrófico, né? Isso. Que realmente não foi por motivo da empresa, foi por motivo que caiu um poste na época. Então, assim, como que você conseguiu reerguer? Realmente é um case de sucesso. Reforçando o que a professora acabou de falar, o mais importante de tudo, né, numa empresa são as pessoas. Né? E quando você tem esse conceito e quando você sabe disso, né, em 2004 eu perdi minha empresa inteira, tudo o que tinha, né? Desde administrativo, estoque, máquinas, equipamentos, todo administrativo em geral, todas as anotações, pedidos, cadastros, tudo, né? Mas ficou as pessoas, né? Ficou todos os colaboradores, estavam lá os clientes e isso montou a Equilíbrios novamente e ela renasceu, literalmente renasceu das cinzas, né? Então aí você reúne toda a equipe novamente, a gente não perdeu muito tempo com isso, né? Foi bastante dinâmico nessa reunir a equipe, trabalhamos num outro local, fora da empresa, porque não tinha mais condições de trabalhar ali, ficamos por 100 dias trabalhando num outro local e depois fomos retornando, de pouco a pouco fomos retornando para a empresa. E o importante até frisar que nessa época a empresa tinha bem menos funcionários, mas apenas uma funcionária que estava grávida é que ela se afastou e todos os outros ficaram na empresa, permaneceram na empresa até que a gente pudesse aí se reerguer e se restabelecer normalmente, fisicamente no mercado. Isso eram só 10 anos de empresa? Isso era só 10 anos de empresa. Aí agora em 2012 nós passamos por um outro trágico acidente também, de incêndio em todo o estoque, nós perdemos quase 50 toneladas de malha, né? Dessa vez nós tínhamos seguro, né? Aprendemos aí da primeira vez nós não tínhamos seguro, nós tínhamos seguro dessa vez, né? Também foi uma causa não foi identificada nem por bombeiro e nada mais, não se sabe o que foi, se foi curto-circuito, e nós perdemos todo esse estoque, mas fomos indenizados. Mas também é uma diversidade muito grande dentro de uma empresa quando você perde aí 50 toneladas de malha, que é todo o estoque da empresa. Com certeza, Maurício. A gente está falando em momento de crise, esse é um bom exemplo de momento de crise em que é visto e refletido realmente o engajamento das pessoas, o comprometimento delas com a empresa. Se fossem outras pessoas que não acreditassem realmente no trabalho do Rogério e no trabalho da empresa dele, com certeza já teria ido para outra empresa, já teria se afastado de alguma forma. Por isso que a gente fala que às vezes nem só salário, né? A gente diz que eu estou ali por causa do salário, né? E não é só o salário que impulsiona ou que chama. É um dos fatores, mas ali realmente ali com certeza houve um trabalho da liderança, houve um trabalho com certeza do empresário, né, no sentido de fidelizar os seus próprios colaboradores, e eles viram a necessidade de abraçar a causa, que é muito importante, né? Por isso que o que nós devemos investir hoje mais é através de pessoas, porque o maquinário você vai lá compra, o estoque você repõe, mas pessoas que fazem a organização crescer, desenvolver, isso a gente não contrata amanhã, não demite só amanhã, esse é um processo que a gente quer que desenvolva numa empresa. Então hoje o desafio das organizações tem sido investir no talento que ela tem, né? Porque são várias formas que tem dentro da empresa. Existem pessoas que não têm foco, estão desfocadas, que por mais que você dê oportunidade, ali elas não vão sonhar, elas estão desfocadas, mas isso é pessoal. E a organização tem que fazer a parte dela, o colaborador tem que fazer a parte dela e a sociedade como um todo tem que fazer a parte dela. Em grandes redes de restaurantes de fast food, como a questão do McDonald's, Bob's,
As pessoas, os clientes têm acesso ao destaque do mês, que tem uma foto, né? Tem um funcionário do mês. Essa questão de poder valorizar, isso também é uma forma, uma iniciativa para poder valorizar o funcionário, né? Isso é uma das formas, né? Uma das formas também de valorização propriamente hoje está se trabalhando com a questão de caminhadas corporativas, passando dietas saudáveis aos funcionários. Prova-se isso que realmente a gente tem visto que o funcionário ele não é somente o ambiente de trabalho, é a sua vida pessoal, é a sua vida, é a sua saúde. E com a saúde em dia ele produz também mais. É menos atestado, é menos problema de saúde, é menos estresse, é menos depressão, síndrome do pânico. Se formos listar o número aqui de tantas maneiras e prejuízo que causam ao funcionário, que reflete na empresa, então houve agora, ultimamente, né, na última década agora, que o despertamento das empresas de voltar a atender, a dar atenção especial ao colaborador, porque quem impulsiona as vendas, quem traz isso, quem leva o sonho do dono, do acionista, né, adiante, são os colaboradores, são as pessoas. É importante também essa comunicação entre o funcionário e também o empresário para que haja essa relação amistosa, para que os dois possam crescer juntos realmente, né? Maurício, muito obrigada pela tua presença. Rogério, muito obrigado. Agradeço a presença dos dois, tá bom? Agradeço também da mesma forma e espero que possamos, né, nisso trazer mais soluções para as empresas, né? Essas dicas, esse programa é muito importante porque às vezes com uma dica, né, aquele que está nos vendo que é nesse domingo, você olha lá, na segunda você possa colocar em prática e na segunda você não precisa já se impor a demitir, mas leve em conta, trabalhe em cima de pessoas, invista em pessoas as pessoas que vão levar o seu sonho, você que é empresário, as pessoas que vão levar ao patamar da tua empresa a crescer. Rogério, quer dar um último comentário? Obrigado pela oportunidade e também uma outra dica, a comunicação dentro da empresa, a comunicação anônima, a comunicação através de caixa de sugestões, abrir espaço para o funcionário, né, falar o que está sentindo, o que quer, o que ele almeja na sua função, no seu setor, né, e você também tem um canal oculto, né, onde ele consegue colocar a sua sugestão lá, e ele não precisa ninguém saber quem foi. Isso ajuda, né? Nós temos também na nossa empresa, além do destaque no mês, como você falou, quando o funcionário é desligado, ele recebe um questionário, né, para ele responder como foi a passagem dele ali, o que ele tem a acrescentar com a empresa, né? E isso ajuda e tem ajudado bastante equilíbrios aí a ter aí um time de valor. E que venham ainda mais 20 anos. É isso aí, certeza, obrigado. Tenho certeza, então. Obrigado. Bom, o nosso programa Corpimente fica por aqui. Muito obrigada pela tua presença. A gente se vê novamente no próximo domingo, às 8 horas da noite. Até lá!